Você se empolga, decide que vai mudar, que vai focar, que dessa vez vai ser disciplinado. E na verdade, por alguns dias você até consegue, você realmente faz. Você acorda diferente, começa a agir, evita as distrações diárias, faz o que tem que ser feito. E nesses dias, você sente que até virou uma outra pessoa. Como se finalmente tivesse entendido a vida real, tivesse entendido o jogo. Só que isso não se sustenta, não é mesmo? Sempre chega um ponto onde começa a ficar mais difícil, a vontade diminui, o cansaço começa a aparecer, sua cabeça começa a inventar milhões de desculpas que pra você, de início, parecem lógica. Tipo, hoje eu mereço descansar, amanhã eu compenso, amanhã eu faço. Só hoje, não tem problema, um dia não é nada. E aos poucos você vai cedendo cada vez mais. E não é de uma vez, é sempre gradual. Até que quando você percebe, já largou tudo e voltou exatamente pro mesmo caminho, pro mesmo padrão de antes. E o pior não é nem isso. O pior é que isso vai criando dentro de você, porque depois de repetir esse ciclo várias vezes, surge uma dúvida. Ela é até que silenciosa, até que escondida. E o problema dessa dúvida é que você sente como se faltasse algo em você. Você sente como se todas as outras pessoas do mundo tivessem algo que você não tem. E isso te desgasta totalmente por dentro. Eu sei bem como é, eu já senti esse sentimento. Porque você começa a tentar e tentar de novo mais uma vez. E dessa vez você já começa a tentar esperando que vai falhar por conta desse sentimento. E isso vai matar qualquer chance de consistência antes mesmo de você começar ou iniciar realmente. Só que tem um detalhe que eu gosto muito, é que quando você entende esse detalhe, ele muda completamente a forma como você enxerga a disciplina. E é o que eu quero passar para vocês, que o problema nunca foi você. Sim, tem uma porcentagem de que foi você, mas o problema principal é que você é condicionado a acreditar que a disciplina vem de motivação. E isso é uma completa armadilha, porque a motivação é diferente demais da disciplina e a motivação ela é instável, ela depende muito do seu humor, ela depende muito do seu dia e até mesmo do ambiente, sabe, da sua energia. Então, se você depende disso para agir, você já aceitou que vai ser inconsistente. A sua disciplina não vai ser estável. Você vai ter dias bons, vai ter dias ruins, e toda vez que vier um dia ruim, você vai parar todo o seu progresso, e isso vai impedir qualquer progresso real, porque o progresso, ele não vem de momentos de intensidade, ele vem de repetição, ele vem de continuidade, construindo bloquinho por bloquinho. Vem de fazer mesmo quando você tá sem vontade nenhuma. E é exatamente aqui que a gente pode entrar com o Rock Lee. E se você não conhece bem a história dele, o que eu duvido muito, mas eu vou falar um pouco dele aqui, e que é muito importante, né? Porque ele representa, quer dizer, o que ele representa vai muito além de um personagem de anime. Dentro do universo de Naruto, onde praticamente todo mundo tem algum tipo de talento natural, uma biju, um olho muito foda, habilidades especiais, técnicas únicas, o Rock Lee é alguém que simplesmente não usa nenhuma dessas coisas. Ele não consegue usar um simples ninjutsu. Ele não consegue usar genjutsu. Ou seja, ele é um ninja que não consegue fazer o básico que todos os outros fazem. Ele literalmente começa em desvantagem absoluta a cada luta. E mesmo assim, ele decide que vai seguir o caminho ninja. Ele decide que vai se tornar um grande ninja. Ele decide que vai competir com pessoas muito mais talentosas que ele, muito mais forte que ele. E isso sozinho já seria impressionante. Só que o mais importante é como ele faz isso. Ele não compensa essa falta com motivação, com momentos de esforço. Ele compensa com algo muito mais raro, algo muito mais difícil. Repetição diária, treino constante, uma disciplina elevada ao extremo,
Ou você acha que mesmo quando ele estava em um dia ruim ou cansado, ele não fazia o que ele tinha que fazer? Ele ia lá, botava a cara a tapa e fazia porque tem que ser feito. E tem que ser feito, é uma repetição, você tem que estar todos os dias fazendo. E ele constrói tudo que tem na base do esforço. Enquanto todo mundo confia em seu talento, ele confia no seu processo, na sua disciplina. Enquanto todos os outros avançam rápido e estagnam. Estagnam é foda, né? Estagnam. Pô, acho que nem certo você falar essa palavra. Bom, mas eles param. Ele sempre tá avançando. Devagar, mas ele sempre tá evoluindo. E é exatamente por isso que ele se torna tão forte no mundo de Naruto. Claro, não chega a ser top, sei lá, top 10, né? Mas ele não é um ninja qualquer. E vocês sabem disso. Pô, ele ter perdido por Gaara foi roteiro, tá, mano? Ele tinha que ganhar, ele deu um pau no Gaara, tá ligado? Mas, voltando aqui, no longo prazo, a consistência e a disciplina sempre vai vencer o talento. Não importa qual seja o talento. Porque não adianta ter talento se você não tem disciplina. Agora tem uma coisa que você precisa entender de forma muito clara. Porque isso que eu vou falar explica praticamente tudo, né? O seu cérebro, ele não quer que você evolua. Sim, ele quer que você economize energia. Então você querer evoluir vai gastar energia. E o seu cérebro não quer que gaste energia, então logo ele te joga para baixo para economizar energia. Ele quer um conforto. Ele quer uma recompensa rápida, né? Uma dopamina. Então toda vez que você tenta fazer algo difícil, pode ver, você vai tentar fazer algo difícil, como estudar, treinar, é, trabalhar de forma super focada, seu cérebro ele vai reagir. Ele vai criar uma resistência absurda e ele vai te puxar a todo custo para alguma distração ou vai lembrar você de fazer uma tarefa que é muito melhor do que você tentar fazer essas coisas que eu falei. Ele te puxa pro fácil, pro automático. E você interpreta isso como falta de disciplina, mas não é. É só o sistema funcionando. O problema é que você tenta vencer isso na força, quando não se tem como vencer na força. Na base do agora eu vou fazer e é isso. Só que isso nunca vai durar. Porque força de vontade, ela acaba, motivação acaba, ela oscila, ela falha. E quando ela falha, você para junto. O que o Rock Lee fez foi completamente diferente. Ele não tentou vencer isso sendo o mais forte. Ele não acordava e pensava: será que eu treino hoje? Ele já sabia que ia treinar. E ponto. Não tem discussão. Não importa o que aconteça. Não importa se seu dia foi uma merda. E isso pode parecer simples. Só que muda tudo. Porque elimina exatamente o momento onde você costuma desistir, que é quando você começa a pensar demais. Então, se você tem que fazer alguma coisa, você tem que marcar e colocar que você tem que fazer aquilo, não importa o que aconteça. Você tem que fazer, é como se fosse uma obrigação. Não tem a obrigação de você ir pra escola, não tem uma obrigação de você ter que trabalhar. É isso. Ah, eu tenho que estudar, então coloca como uma obrigação, sabe? Coloca como uma obrigação, porque no final das contas é meio que uma obrigação, porque se você não, sei lá, estudar pra alguma coisa, você pode não ser ninguém. Se você não for treinar, você pode continuar sendo um frango, entendeu? Então você tem que marcar como se fosse uma obrigação. E é aqui que entra a parte prática que a maioria vai ignorar, porque todo mundo quer entender. Só que pouca gente quer aplicar de verdade na prática. E não é só ver teoria. Se você quer construir uma disciplina num nível do Rock Lee, você precisa começar parando de tentar fazer coisas demais, hábitos demais. E isso parece contraintuitivo que eu tô falando, só que na verdade não, é exatamente o que funciona, porque toda vez que você vai tentar fazer mais do que consegue sustentar, você vai quebrar. E quando você quebra, você vai continuar reforçando o padrão de desistência e desistindo sempre. Então, o primeiro passo é simples, só que também é difícil de aceitar. Diminua o tamanho da ação até ficar ridiculamente fácil. Se você quer treinar, não começa com 1 hora, começa com 10 minutos todos os dias. Só que sem falhar. Se você quer estudar, não começa com 3, 2, 1 hora. Começa com 20 minutos, 10 minutos, até mesmo 5 minutos. Não importa. Só que faz isso todos os dias, sem exceção. E aí sim, o segundo passo é eliminar decisões. Porque decisão cansa. Decisão abre espaço para dúvida. E dúvida abre espaço para desistência. Então, você vai definir um horário fixo. Ah, mas meus dias são muito corridos e tal, é muito difícil. Cara, se você. Pega aí, se você tem livre. Tipo assim, a partir da noite.
Geralmente a parte da noite você tem livre, então faz na parte da noite. Se você tem, vai ter dias que vai ser de manhã, faz na parte da manhã. Ué, qual que é o problema? Você tem que transformar isso numa rotina, algo que você faz independentemente do que sente. Se você está sentindo triste, com raiva, tá sentindo paixão, alegria, não importa, você tem que fazer independentemente do que seja, até mesmo se você teve uma perda. E o terceiro ponto é ajustar o seu ambiente, porque você não faz o que é melhor, você faz o que é mais fácil. Então, se o seu ambiente é cheio de distração, é tudo mal organizado, se a sua tela do computador, a sua tela não, na sua mesa, tudo desarrumado, tem milhões de coisas, se você não arruma nem a cama do seu quarto, pô, isso é errado, você já começa errado e você tem que começar certo pela base. E querendo ou não, isso é uma base. Gente, se vocês querem mudar de vida, mas vocês não têm a capacidade de arrumar a cama de vocês, eu não sei o que te dizer. Sério, não importa a sua intenção. Então, reduz o que te atrapalha e facilita o que você quer fazer. Deixa o caminho mais fácil, mesmo que o caminho seja difícil, dá para deixar ele mais fácil para o comportamento certo. E o quarto ponto aqui é você aceitar o desconforto. Gente, o desconforto, eu sei que a palavra é desconforto e você sente o desconforto, mas ao mesmo tempo que o desconforto é desconforto, ele é confortável. Você parar de esperar vontade para agir, porque vontade quase nunca vem. Ela aparece depois, sabe? Em momentos bem aleatórios, então você precisa aprender a começar mesmo sem vontade. E o quinto ponto é talvez o mais importante. Você tem que parar de se medir por resultado e começar a se medir por consistência, porque o resultado ele vai demorar, gente. Para alguns pode ser mais rápido, mas para a maioria vai demorar, entendeu? Então, não se mede por resultado, se mede por consistência. Você controla hoje, amanhã e depois. E é isso que constrói qualquer coisa real. E no final, se você for parar para pensar, a disciplina na verdade não tem nada a ver com fazer tudo perfeito. Não tem nada a ver com nunca falhar. E também não tem nada a ver com ser intenso o tempo inteiro. Tem a ver com você continuar, mesmo quando você não quer, mesmo quando você tá cansado, mesmo quando parece pequeno demais para fazer diferença, porque é exatamente isso que a maioria não faz. Todo mundo quer começar grande, quer mudar tudo de uma vez, quer resultado rápido, quer isso e aquilo, e por isso quase ninguém se sustenta. Enquanto quem realmente vai evoluir entende que a repetição e frequência é a identidade sendo construída aos poucos, dia após dia. E chega um ponto que vai te mudar, porque você não precisa mais se esforçar para fazer aquilo, você não precisa mais lutar contra você mesmo, você simplesmente vai e faz, não porque tá motivado, mas porque aquilo representa uma parte de quem você é, e é exatamente isso que o Rock Lee representa, não alguém com talento, mas alguém que decidiu não parar. E no longo prazo, isso sempre vence.